Shalom, vou fazer um comentário breve de Lucas capítulo 18, verso 12. E também depois eu vou disponibilizar aqui mais de 13 links que vocês possam conferir e estudar, porque ainda resta algumas bíblias que, quando se diz a respeito dessa passagem ao sábado, permaneceu sem modificações. Porque as bíblias que vocês têm em sua mão, tudo que se fala a respeito do sábado, ela te passa a perna em mente. Porque a função de substituir o dia do sol pelo Shabat, ela veio com a influência da Pérsia. Os persas não eram povo semita. Então esse paganismo persa, ele influenciou nas culturas dos nazarenos, também nas culturas do judeu. Mas durante o primeiro século, qualquer obra que falar que Behat Shabbat indicava primeiro depois do sábado é mentira. Não existe. Esse costume só veio por volta do século III, certo? Então, quando a gente vai analisar as Bíblias, elas estão cheias de paganismo, cheias de mentira, mas essas que eu vou disponibilizar para vocês, dá toda a explicação. Por quê? Porque tem coisa dentro da escritura que não é tradução. Por exemplo, eu estou aqui e vamos mostrar para vocês e provar. Então, quando você vem aqui na tradução, presta atenção aqui, ó. Mas eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Agora eu te pergunto, aonde existe a palavra semana no texto? A palavra semana, ela nem aparece. Nem aparece no texto, certo? Aí quando você pega algumas bíblias, elas têm umas explicações no caso, aqui ó, Lucas 18, veja bem aqui ó, 18, veja aqui ó, olha aqui ó, jejuo 2 vezes no sábado e dou o dízimo de tudo que possui. Aqui a tradução dessa Bíblia correu certinha, tá vendo? Ó? Depois eu vou disponibilizar o link dela ali. Por quê? Porque o dia ele era dividido em 2 partes. Por isso que o Eterno falou que houve tarde e manhã. Então, a palavra semana não aparece no texto. Então, o que acontece? Quando a pessoa dizia, eu jejuo 2 vezes no sábado, está dizendo que passou o dia todo sem comer. Se ele jejua só uma vez, ele ficou só numa parte do dia. Então, quando você pega essas Bíblias, elas estão... não, aqui eu vou estar disponibilizando e vou mostrar para vocês, no mínimo, umas 13 Bíblias, e as mais antigas, do século XV, século XVI. Tem umas Bíblias ainda novas, que foi do século XVIII, que ainda do século XIX, que ainda se manteve sem esse tanto de mentira, certo? Então, aonde esse tradutor arrumou a palavra nas Bíblias de vocês aí, eu jejuo 2 vezes por semana? Isso não existe. Aí depois vocês ficam assim, não, eu tenho um compromisso com a verdade. Não, mas o que isso influi em salvação? Todas as comunidades, todas as comunidades primitivas guardavam o Shabat. Uma dessas grandes comunidades primitivas, que tem mais de 80 milhões de seguidores que não guardam, que não deixou o Shabat, é a Igreja Ortodoxa Etíope. Porque esses idiotas desses protestantes, eles acham que isso é coisa de adventista. Todas, aqui ó, eu tenho aqui um traçado aqui ó, que começa do 1º século, aí você pode ir passando aqui ó. José afirma que o sábado chegou em toda parte do mundo, né? Filo também afirma que todas as comunidades guardavam o sábado. Século II também continua, os cristãos primitivos, a igreja assíria do Oriente, as igrejas primitivas, tudo guardava o sábado, tudo. E ó, é certo que o antigo sábado permaneceu e foi observado juntamente na celebração do Dia do Senhor pelos cristãos da igreja oriental. Aí você pode pegar aqui no século III, ó, o sábado do 7º dia foi solenizado por Cristo, pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos, até que o concílio de
Laodiceia aboliu totalmente suas observações. Aqui já começou as lambanças. Mas você pode pegar aqui, ó, quando você pega os papiros, né, que foi escrito, esses papiros tem Bíblia que vem com eles, né? Tem umas Bíblias que vem, né? Aí, ó, então você vai ver aqui nas Bíblias coptas, né? Então, todas as igrejas, todas as comunidades guardavam o sábado, todas. Aí, o costume das pessoas de querer confundir Berrat Shabbat como o primeiro depois do sábado, isso só veio com os persas, que influenciou, que igual teve uma grande comunidade de seguidores do Messias na Pérsia, no Império Persa, né? Os persas não são, aí vem aqui, ó, entre os primeiros poetas persas, aí vem aqui, ó, Sham Maná usou a forma persa média como Yak Shabbat, o domingo. Aí que vem assim, o primeiro significava, né, o dia do sol, né? Aí vem assim, ó, Kar Shabbat, né? Aí vai para referenciar o sábado. Então aqui tem toda a referência aqui da biografia, certo? Isso não tem nada a ver com o seguidor do Messias. Inclusive, o link, ele foi bem traduzido aqui pelo Lincoln Pereira. Então, dei uma lida aqui e estava lendo no link que ele me passou ali, de tudo onde começou isso, né? Então, esse período que nós conhecemos, que ele foi influenciado, ele influenciou também a Igreja Síriaca, decidiu guardar o domingo em sua edição ao sábado, somente após o Concílio de Nicéia. Ou seja, antes de Nicéia, as comunidades síriacas tudo guardava o Shabat, certo? Tudo guardava o Shabat. E aqui ele dá as referências, né? Aqui depois vem aqui, ó, tá vendo? Ó, o costume de chamar os dias da semana referindo-se ao sábado surge dos sassônitas, que era o império, né? Mas precisamente do maniqueísmo. Não era uma cultura semita. Quando o aramaico mandaico se popularizou no século III, os povos arameus e judeus que viviam juntos sob o império adotaram o costume de chamar os dias da semana em relação ao sábado. E aqui ele postou as referências aqui, os documentos dele, tá tudo aqui, as biografias, certo? Porque as pessoas que não entendem, isso não existe. Porque quando a gente lê aramaico, como eu estou falando aqui, no caso aqui de Lucas, você vê que as pessoas inventam. Porque não tem nenhuma palavra aqui para ser traduzida. Aí, ó, o Elá, Elá, Zam, Aná, Tirem, Bechabitá, o Amar Assari, Aná Cole, Mendem, né? No caso aqui, Terem significa dois. Bechabitá, essa palavra que nunca pode ser usada para semana, nunca. Aná significa eu sou, né? Aqui dois. Shabitá, quer dizer, duas vezes no sábado, né? Ele deixa de comer. Não quer dizer dois sábados, duas vezes na semana, quer dizer, você entendeu? Aí as pessoas pegam e, ó, tá vendo? Aná, terim, bechabitá, quer dizer, duas vezes no sábado. E duas vezes no sábado, ele deixava de comer. Quer dizer, ele passava o Shabat todinho, porque o dia era dividido em duas partes, como eu já expliquei. Então, esse hábito, e você pode pegar essas Bíblias que nem eu peguei aqui, postei aqui para vocês verem, para não ter dúvida, né? Agora veja aqui, na sua Bíblia você vai lá em Lucas 6. E aconteceu que no segundo sábado após o primeiro, quer dizer, aquela contagem que o Mashiach ressuscitou no primeiro dos sábados. Por isso que você pega todas as Bíblias, que você vai ver que eu vou disponibilizar para vocês, confirma o que eu falo. Só porque existe muita pessoa que ainda traduz essa de forma errada. Por quê? Porque a palavra baramacha não significa noite. Significa tarde, quando o sol começa a se opor. Noite em hebraico ou no aramaico é laila. Aí, ó,
Baramacha Jeans Bechabitá, Denarguei, Had Bechabá. Né? Aí tá vendo aqui, ó. E no pôr do sol, quando já despontava, né, do sábado, né? Aí vem aqui e fala, né, que Maria, ó, Maria Magdalena, né, vem ver o sepulcro. Elas não foi no sepulcro à noite. Elas foi no entardecer. No entardecer, elas não foi no sepulcro à noite. Aqui no texto de Mateus, certo? Portanto, vamos pegar a palavra aqui, ó. Aqui, ó. Vamos aqui no Lex Sirico. Vamos lá. E, ó, entardecer, fim do dia. A primeira parte da escuridão, ou seja, não é bem à tarde, né? Entardecer, anoitecer, não é aquela noite, né? Noite mesmo é Laila. Então a palavra baramacha não pode ser usada para enquanto você enxerga. Só depois que a escuridão toma conta que deixa de ser baramacha, certo? Então vamos aqui para você ver aqui sobre isso que eu estou falando. Aqui eu já expliquei Lucas, vou fechar na janela. Vamos lá. Essa aqui também eu já expliquei, né? Mas vamos lá. Isso, eu tô aqui 35. Veja aqui, ó. Ó. Atamaram de Beita. Beramacha, Uá. B. Fala aqui. Delaila. Tá vendo, ó? Aqui tá aqui, ó. Atá significa vir. Maré, Senhor. Beita, casa, né? Então, que vem o seu Senhor à tarde ou em qual parte da noite. Delaila. Tá vendo, ó? Lália. Certo? Lália aqui, ó. Então, aí quando você pega aqui, veja que quando está usando duas palavras aqui, ó, porque você não sabe quando virá o Senhor da casa, à noite ou na metade da noite. Isso aqui já está errado. Veja que o outro traduziu aqui, ó, Marduk, à tarde ou meia-noite, né? Tá vendo? Tarde ou meia-noite, certo? Então, aqui Marduk aqui traduz corretamente, ó, se o dono da casa vem à tarde ou à noite. Então, a baramacha não pode ser aplicado quando por volta das 7, 8 horas. Ele é aquele horário do pôr do sol, certo? Então as pessoas não ficam aí criando moda, né? E ficam inventando certas coisas, né? Então, aqui deixa aqui, ó. Atamarim da Beita, baramacha Uá, Befelegue. Delália, né? Então está dizendo aqui como é que você vai utilizar a palavra noite. Qualquer pessoa que tem noção de hebraico e aramaico, né? A pronúncia tanto no hebraico como no aramaico é a mesma, Laila, que significa noite. E Ramash significa, porque tem aquela proposição, Baramash. Aí quando tá com a proposição, muitas vezes você pode pronunciar emendado. Se quiser pronunciar B, Baramacha, porque a língua semita, ela tem vezes que ela é que nem no português. Tem palavra que dá duas pronúncias. Vai crai, vai quirá. Todas as duas pronúncias tá certa. É que nem nossa língua. Caminhonete e caminhoneta. Quem pronunciar das duas formas tá correta. Então a grafia permite, né? É por isso que muitas vezes você vai ver as tarotes sendo pronunciado com as tarde. É porque a leitura permite as duas pronúncias. Então, é que nem eu falei no vídeo lá que Salomão tinha traduzido a prática do homossexualismo. Por quê? Porque Astarote, ela era a mesma deusa que Teste, que é a deusa que as pessoas que serviam ela, o servia com o homossexualismo e tanto com as práticas kadosh das mulheres, né? Então, bom, vamos lá. Então, aqui eu quis deixar para vocês ver, porque a gente tem que ter referência, né? Que essa história de Berrat Shabbat, significar primeiro depois do sábado, não é um costume
dos Netzarim, dos Nazarenos, e eles passaram a fazer com que isso se tornasse como primeiro depois do sábado só mais tarde. Qualquer obra rabínica judaica que sofreu essa influência não faz parte do primeiro século. Então não adianta postar isso como documento. Cabeçalho de Septuaginta não faz parte do texto, porque você já está pegando um costume pagão que não é semita. Então você querer explicar as escrituras com costume pagão, eu não faço isso. Certo? Então para vocês verem, vocês podem pegar, eu vou estar disponibilizando. Você está colocando no texto você está colocando em mais de 10 Bíblias para vocês confirmar o que eu estou falando. E vocês podem ir nessas Bíblias. Você vai resolver seu problema. Esse negócio no primeiro dia da semana, você vai ver que todas elas traduzem para sábado. Ou primeiro do sábado. Por isso que quando você lê qualquer dos outros textos das Escrituras no grego, ninguém traduziu ali de forma correta, a não ser essas Bíblias aqui, ó. Essas Bíblias de hoje é uma negação. É por isso que eu tenho feito tradução e mostrado, esse pessoal acha ruim, alguns, de eu desmerecer Bíblia. Mas tem Bíblia que eu falo que a tradução é péssima. Então eu vou colocar para vocês que não sabem ler siríaco, não sabem ler hebraico, não sabem a não ser o português, para vocês observar e ver o tanto de Bíblia ainda que eles não conseguiram esconder essa verdade dentro dela. Então, Shalom, Leritra Traut.